Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de cortes, relatos, casos criminais, casos de alienígenas, curiosidades e mitos de um povo, entre muitos outros assuntos. Lembrando sempre que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente, que são trazidos exatamente para algum deles puder vir lhe agradar. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, se você gostar do conteúdo, já fique à vontade para deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de assunto, se inscrever no canal e, se ainda quiser receber notificações, sempre tocar o sininho das notificações na opção Todas. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do projeto Lendo com a Angel e no momento é o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. É uma obra de Edward Spohr e foi publicado pela editora Verus. Dando prosseguimento à história, hoje leremos sobre a deusa do mundo interior. É o capítulo 6 do projeto Lendo com a Angel, A Batalha do Apocalipse. Fechada em sua cela, incapaz de sair, Samira apertou forte as pálpebras e mordeu a língua em horror quando o rato transpôs a passagem. Suspensa por correntes ao teto, estava uma bela mulher de pele clara e face apática. Os cabelos, louros, compridos e ondulados, caíam-lhe às costas, indicando o seu traço mais absurdo. Um par de longas asas de penas brancas, marcado por rajas de sangue. A deusa Ishtar, a deusa do mundo interior, a deusa de Nimrod, aquela descrita no livro de Magan, um dos antigos compêndios de misticismo, cuja autoria se atribui aos sábios da extinta cidade de Enoque. Estes celestes, até onde eu sabia, foram criados pela luz do Altíssimo e serviram como arautos em sua criação. Foram eles a primeira raça do universo e, muito antes da feitura do homem, já vagavam pelas estrelas, desbravando o infinito. Mas quem teria capturado uma criatura tão majestosa e por quê? Era impossível mesmo para um necromante ter certeza se a alada ainda vivia pela gravidade de seus ferimentos. Não só as asas, mas o corpo estava coberto de lesões e hematomas, assim como os dos soldados que regressam de uma guerra. Mas então, quando o rato circulou a pilastra, a própria Samira estremeceu. A visão do espetáculo dantesco. Usando uma faca mágica de ritual, o feiticeiro Zamir rasgava as costelas da deusa, deixando verter o sangue da pobre entidade dependurada. Enquanto isso, ajoelhado aos pés da Celeste, Nimrod sorvia o fluido vermelho, engolindo com ardor as gotas de plasma.
bebendo o sangue da deusa. O sangue humano é um alimento de muitos espíritos e frequentemente é usado como material nos rituais de bruxaria. Mas a necromante nunca ouvira falar de um homem que tivesse provado o sangue imortal e não tinha ideia dos efeitos resultantes de tal cerimônia. Era certo, porém, que os filhos de Nod, que viviam em Enoque, muitos pesquisaram sobre a natureza angélica. Se o buscador tivesse mesmo os tomos antigos da feitiçaria, provavelmente fosse esperto nas propriedades ocultas da anatomia celestial. E então a feiticeira inferiu o mais lógico. É o sangue da deusa que torna o soberano invencível. A situação hedionda desconcertou a mulher, que quis vomitar, mas deteve o impulso. A concentração vacilou e foi quebrado o encanto. Na sala, o rato liberto fugiu para a escuridão e os profanos avançaram com a sua orgia macabra. No calabouço, uma figura solitária percorreu as alcovas e parou em frente à cela de Samira. Sacou do cinto um olho de chaves e destrancou cada uma das 3 fechaduras. Quem será? Assustou-se a mulher. E se o bruxo tivesse detectado seu feitiço da consciência animal? Que destino ele poderia arquitetar para ela, além da execução? Se Zamir conhecia os segredos ancestrais, certamente saberia como amaldiçoá-la, convertendo-a em uma criatura inumana, como faziam os magos de Nod. A porta se abriu e Samira não viu um guarda, mas um escravo, um sujeito alto, moreno e forte, que trabalhava como serviçal em alguma ala do palácio. Não portava armas, só uma veste comum e não parecia agressivo. Sou amigo de Adinari, esclareceu, e o coração da moça quase pulou de alívio. A menina me contou que você conhece a saída. Um escravo por aqui e sozinho, ela murmurou, ainda meio abalada. Nenhum vigia circulava pelos corredores e a masmorra parecia desguarnecida. Você tem que se apressar. O rei e o buscador desceram as câmeras inferiores. Sempre que isso acontece, os sentinelas são ordenados a deixar a prisão. A evacuação temporária permitiu o meu ingresso. Zamir e Nimrod zelavam pela conservação do mistério, embora Adinari tivesse dito que alguns escravos chegaram a contemplar a face da deusa. Na verdade, a presença física da divindade não era um tabu, e sim a dependência do governante de seu sangue. Se algum aristocrata descobrisse a fonte da invencibilidade do rei, certamente tentaria roubá-la. Qual é seu nome? Ela quis saber, finalmente recobrando a razão. Não seria seguro,
nem para mim e nem para você que eu revelasse o meu nome. Faço parte de um círculo de escravos que articulam uma insurreição. Muitos perderiam se eu fosse exterminado. E sem mais perguntas, os dois correram pela senda do norte e venceram a escada, agora vazia, até o arco de acesso ao próximo nível. A feiticeira parou no umbral e avisou ao escravo: eu fico aqui. Este é o caminho para a saída secreta. Boa sorte, desejou o conspirador, pronto para continuar a sua rota de volta ao palácio. Escute, chamou a feiticeira, certa de que poderia ajudar na insurreição. A deusa Ishtar. Um ruído contínuo interrompeu a conversa e os fugitivos distinguiram uma sombra disforme que subia os degraus. Vá, insistiu o escravo, repudiando a silhueta. Se a prisão havia sido esvaziada, então só restavam as duas pessoas livres a vagar pelos subterrâneos, Nimrod e Zamir. Aterrorizada pela possibilidade de encontrá-los, a moça correu pelos corredores, quase como que um gato em caçada, à procura do túnel de saída. A passagem secreta. Samira foi caminhando pelo corredor até dobrar em uma curva ao leste. A passagem parecia muito com um calabouço inferior, ladeada por centenas de celas trancadas. As paredes continuavam imundas, mas ali a iluminação era mais regular. Do teto pendiam lamparinas de bronze e não tochas alimentadas por carga de óleo e marcadas com a heráldica real. 300 metros além da entrada, a vereda terminava em uma parede limosa e diante dela havia um poço de pedra solitário no fundo do beco. Era uma cacimba de água, uma fonte subterrânea de suprimento. O buraco não era profundo e a distância de um braço separava a boca do poço da linha d'água. Samira esticou a mão à cisterna e provou o gosto do líquido. Água doce. Era aquela a saída, certamente, segundo as diretrizes do mapa. Enchendo os pulmões, a moça mergulhou na água gelada e abriu os olhos nas profundezas. Distinguiu um túnel submerso, anelado e redondo, e se meteu dentro dele, sem reparar muito bem para onde ele a levava. A tubulação era deslizante e estreita e subia em ângulo suave até emergir para o ar. Com o peito a queimar, a feiticeira de Endor insurgiu e respirou o gás precioso, engasgada pelo esforço excessivo. A saída delgada fazia lembrar um cano de despejo de esgoto, mas a água era pura,
Lá dentro, a escuridão seria total, se não fosse um brilho dourado no fim da passagem. Dali a 1000 metros que guiava a travessia. Uma longa distância para percorrer, mas nem por isso exatamente penosa. A alegria por ter deixado a masmorra era tanta que a feiticeira esqueceu a palpitação do ferimento na testa e nem se importou em ralar os joelhos no cascalho afiado. Assim, se passaram 2 horas inteiras. Esgotada, a feiticeira escutou o ruído do vento e distinguiu o anel de saída. Apressou sua rota e, enfim, sentiu o aroma da terra. Quando o túnel se abriu em uma caverna minúscula, ligada ao interior por uma racha pequena, um fio de água escorria da boca do canto, desenhando uma poça diminuta no solo arenoso. Livre! A feiticeira de Endor conseguira fugir. Estava livre dos calabouços da terrível Babel e do assédio de seus inimigos. Mas para onde teria escapado? Certamente o tubo avançava sob as muralhas da capital e subia em leve inclinação para acabar em um recanto seguro, longe da agitação da cidade. Era noite quando Samira saiu pela abertura. O deserto à sua volta dava vida a um cenário irregular e montanhoso, uma região pedregosa que delineava um labirinto de passos rochosos, desfiladeiros e morros pontudos. Aquela era uma terra infértil e desabitada, conhecida pelos mesopotâmicos como um mar de rocha. A fase cheia da lua iluminava os montes e do vale a necromante avistou o caminho mais óbvio, que enveredava o centro de uma ampla garganta. Então, enquanto vagava descansada pela trilha, Samira escutou repetidas pancadas estremecerem o desfiladeiro. Cavalos. A feiticeira estava sendo procurada. O rei e o buscador não tardaram a descobrir que Samira havia fugido dos até então intransponíveis calabouços da Babilônia. Mas como teriam rastreado seu curso? O túnel, de fato, não era uma saída de prisioneiros, mas uma rota secreta, construída pelos próprios babilônicos como uma alternativa de evasão no caso de sítio. Sendo assim, era óbvio que o soberano conhecia cada uma das tubulações de seus respectivos destinos. Como uma escrava doméstica, a Dinari tinha acesso ao quarto dos buscadores e de lá roubou um mapa, na melhor intenção de facilitar a fuga da amiga. Mas a menina não contava com a perspicácia dos conselheiros
e nem esperava que Nimrod e Zamir estivessem subindo a escada, no exato minuto em que a feiticeira saía da cela. A necromante correu pelo vale. Perdida, procurou por um esconderijo, mas não encontrou nenhuma gruta que servisse. O barulho dos cascos aumentou e a moça reparou na desgraça da geografia. As curvas e os paredões de um mar de rocha confundiam a visão e impediam a observação à distância. A qualquer momento, um soldado poderia saltar do meio das fendas e render a feiticeira com a sua lança. Na corrida, a feiticeira perdeu a percepção dos ruídos mais graves e as batidas do coração suplantaram os passos dos caçadores. Com os pés inchados, Samira obrigou-se a sentar. Voltou a escutar o relinchar dos cavalos e percebeu um guarda no alto do desfiladeiro. No instante em que os soldados irromperam no vale, a feiticeira teve certeza de que mais cedo ou mais tarde seria descoberta. Distinguiu então, no canto extremo da garganta, uma saída para uma planície, uma fissura no paredão, que cruzava uma senda e levava ao deserto. Os caçadores puxaram as rédeas e os pelotões de vanguarda desmontou. Havia ali, perto de 40 guerreiros de olhar apurado, e ao menos 10 deles iniciaram a busca pela base da encosta. Acenderam lampiões e com bastões fustigaram os buracos. Foi aí que, sem alternativa, Samira correu, atenta principalmente aos guardas armados de arcos. A areia mais fofa atrasou-lhe a disparada, mas os vigilantes não a perceberam, até que ela se meteu pela fissura e uma sentinela deu alarme. Ao soar dos berrantes, os cavaleiros partiram em perseguição. Quando entrou no desfiladeiro, Samira ouviu o som de engrenagens metálicas e distinguiu logo adiante uma charrete de 2 rodas, puxadas por um par de negros corcéis. Sua auriga era um homem comprido de nariz fino e barba pontuda. A pele morena estava bem maquiada e os cabelos tratados com uma solução oleosa. Era Zamir, o feiticeiro. O justiceiro das montanhas alongadas. Encurralada entre uma horda de lutadores e a charrete do mago, Samira recuou ao vale, na vã tentativa de escalar o aclive. Conhecendo a real importância de uma vitória integral, sem falhas ou desvios, Zamir resolveu demonstrar suas habilidades fantásticas e alcançar assim o triunfo perfeito. Sempre calmo e ordeiro, o feiticeiro se transformou de repente, incorporando uma máscara de ardor infernal. Levantou os braços e gritou uma prece aos poderes antigos. Yadag, Yadag,
Ia Margolababoneshi, Ia Marultuku, Iatuku, Subrim, Suigurim. Brandou o conselheiro, contorcendo os punhos em gestos profanos. E assim a areia subiu ao redor da mulher, formando uma onda espiralada, tal qual como um pequeno tornado. O furacão sugou a sua vítima e Samira foi jogada para lá e para cá no coração do ciclone, sendo assim lançada ao chão com violência e brutalidade abissais. Engasgada pela terra e suja de poeira calcária, rolou para o extremo do vale, parando a 1 metro do carro de Zamir. Infelizmente, você descobriu o poder de um invocador pela via mais rude, disse o conselheiro, retomando sua postura alinhada. A feiticeira de Endor simplesmente não podia falar. A boca sangrava e o peito doía. Os soldados, por sua vez, estavam igualmente assustados. Todos em Babel eram acostumados aos mitos fantásticos, mas nunca haviam presenciado a invocação de um feiticeiro tão magnífico. Não duvidariam nunca mais das lendas sobre o imortal. O rei não costuma deixar a cidade, esclareceu o buscador, mas quer que você viva, para que seja executada diante da torre. Entenda que foi a única que já escapou das mamorras do zigurate. Não podemos deixá-la incólume. Na frieza do homem havia uma neutralidade peculiar. Zamir não parecia exatamente cruel, apesar de suas atitudes. Era como se o extermínio de Samira nada significasse para ele, um bruxo cuja ambição morava muito além da realidade humana. Espanquem-na, ordenou finalmente. Poupem o rosto, para que seja reconhecida pelo povo nas ruas. E completou, oficializando o comando. É o desejo do imortal. 3 homens desceram do cavalo, com curtos chicotes. Um quarto avançou armado de bastões de bronze. Já entregue à ruína, Samira perdeu todas as esperanças e aceitou a sua sina. Mas naquele momento, os guardas silenciaram ao ruído de passos firmes que chegavam ao vale. Quem em sã consciência se aventuraria pelo desfiladeiro assombrado e ainda mais lotado de guerreiros armados, nascidos na maior de todas as nações de seu tempo? Os batedores e até o mago estranharam quando um forasteiro apareceu caminhando às costas do pelotão. Com a surpresa, os soldados abriram caminho e o homem seguiu pelo meio da tropa para estacar diante da moça.
Vestia uma túnica pesada de um pano marrom, castigada pela longa viagem. Um capuz obscuro tapava-lhe o rosto, mas a necromante pôde reparar nos olhos cinzentos e no cavanhaque alongado. Não carregava arma ou escudo. A expressão era temerária, refreando o assalto dos combatentes. Durante um longo minuto ninguém disse nada, nem mesmo o buscador. E o viajante ajoelhou-se para ajudar Samira, alheio à presença do esquadrão. Examinou o ferimento da testa e tateou os ossos quebrados. Indignado, Zamir exigiu: "Alto lá, forasteiro! Quem é você que debela nossas defesas?" Desfeitos do choque, os guardas cobriram a dianteira, preparando as lanças e apontando os arcos. O estrangeiro encarou o bruxo e Samira viu que ele tinha pele bem clara. Era alto e robusto, guardava toda a dureza de um guerreiro versado. "Sou um viajante, mas já conheço um pouco dessas bandas", respondeu, e a sua voz era forte. "Seguia a caminho do meu santuário, quando avistei o pelotão em perseguição à mulher. E para que tanta gente?" E olhou ao redor, identificando a multidão de infames. "Ela é uma bruxa", justificou um dos oficiais. Somente a segurança do eremita impedia que fosse alvejado. Ora, argumentou, levantando do chão como um tigre assassino, "ela não me parece assim tão perigosa." Desviou-se ao feiticeiro. "Sua caçada noturna está encerrada." Endureceu as palavras. "Sua prisioneira está quase morta e vou levá-la comigo." Os soldados retrocederam, mas o mago não parecia vencido. "Não vai conseguir isso tão fácil." "Eu imaginei que não", reagiu o viajante. Assim, decidido a liquidar qualquer obstáculo à sua demanda nacionalista, Zamir fez sinal aos lutadores, que retesaram os arcos e apontaram as flechas. O desfiladeiro não era lá muito vasto. Apenas 7 homens compunham a linha de frente. Os outros caçadores vinham logo atrás, mas era justamente os primeiros que miravam as setas. A maioria estava em pé, inclusive os arqueiros que haviam desmontados para esquadrinhar a garganta. No preciso ato do disparo dos guardas, o forasteiro jogou para cima sua capa, enganando os atiradores. Eles lançaram as flechas aos céus, mirando a veste vazia. Voltando as vistas ao solo, notaram estupefatos o solitário guerreiro que vinha de encontro à tropa, como um projétil de catapulta. O estrangeiro acometeu com os punhos cerrados, mas em vez
de esmurrar os capitães, estacou o chão em premeditada investida. O soco produziu uma extraordinária onda de choque que correu para frente em forma de cone, pondo todo o pelotão a nocaute. Aturdidos, os guardas desabaram, mas nem Samira nem Zamir foram atingidos. Na retaguarda, os cavalos fugiram, horrorizados com a sacudida. Neste momento, o inabalável Zamir fraquejou. Julgava-se insuperável, mas agora encontrara um oponente ao qual não poderia vencer. E não era só isso. No semblante do feiticeiro, a necromante leu a máscara do terror, como se o viajante tivesse despertado nele a lembrança de um pavor enterrado. Afundado em desespero, o mago tentou mais um de seus encantos bizarros, mas o forasteiro saltou sobre ele como um leão em caçada e o arrancou para fora da briga. Quando ambos caíram, o andarilho o levantou pela camisa, de costas para o brilho da lua. Ao contemplar o rosto de seu agressor, Zamir tremeu feito criança e abortou qualquer reação. Parece que a coragem dos babilônicos falha ao primeiro sinal de perigo, contestou o forasteiro. Será que a força divina dos exércitos de Nimrod só funciona contra moças feridas e escravos desnutridos? Perdão, suplicou o buscador, tomado pelo pânico irracional. Perdão, a ideia não foi minha, foi o rei que me persuadiu. Piedade, eu imploro. Não tire minha vida. Tenha calma, homem, retrucou o estrangeiro, sem entender muito bem covardia tão brusca. Não tenho a intenção de feri-lo. Assim, o viajante solitário liberou a pegada e o bruxo deslizou para o deserto, deixando para trás a charrete, os corcéis e também o pelotão desacordado. O silêncio voltou ao desfiladeiro e Samira sentiu que era erguida nos braços pelo justiceiro das montanhas alongadas. Não viu mais nada depois, só o breu e o conforto do sono. E aqui termina o capítulo 6 do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, obra de Eduardo Spohr, publicado pela editora Verus. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe essa obra com mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. E se você quiser continuar recebendo as notificações do canal, não esquece de tocar o sininho das notificações. Este canal é um canal derivado do canal Angel Black Contos de Terror.
Se você gosta do nosso trabalho, você pode estar contribuindo lá no canal pelo Superchat, Super Stickers e valeu demais no canal principal Angel Black Contos de Terror. Lembrando que esse canal aqui não é monetizado, mas se você quiser estar ajudando, deixarei a chave do Pix no primeiro comentário fixado, que seria a mesma chave do canal Angel Black. Grata pela atenção de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!